Houve um tempo remoto perdido nas dobras da memória ancestral, em que uma sombra densa, fria e paralisante pairou sobre o glorioso reino de Ketu. As grandes mães feiticeiras, as temidas e veneradas Yamis Oxongá, guardiãs do ventre da terra e dos mistérios indevassáveis da noite, sentindo-se profundamente desonradas e esquecidas pelos homens por não terem recebido as oferendas sagradas que garantem o equilíbrio cósmico, invocaram sua magia mais antiga e enviaram um pássaro funesto para pousar exatamente sobre o telhado do Palácio Real, desafiando a soberania do rei e ferindo o coração do reino. Aquele não era de forma alguma um pássaro comum nascido de ovo. Era uma entidade feita de pura escuridão, uma sombra viva e pulsante, uma rapina gigantesca cujas asas tapavam o sol e que trazia em suas garras afiadas a miséria absoluta, a peste que devora o corpo e a fome que enlouquece a alma. A sentença era clara e cruel. Enquanto aquele pássaro cantasse seu lamento agourento sobre o telhado, nada, absolutamente nada nasceria ou prosperaria naquelas terras. O povo chorava sem consolo, vendo a morte rondar. As colheitas viravam pó e cinza antes mesmo de brotar. Os rios minguavam, o ventre da terra secava. E o rei, outrora poderoso em seu trono, via seu império desmoronar e sentia o peso insuportável do desespero esmagar sua coroa. O rei, vendo a morte bater à sua porta e o seu povo perecer, convocou em desespero os seus melhores guerreiros, os Oxotogum, os caçadores de elite que nunca haviam errado um alvo sequer em batalhas mortais, prometendo metades de reinos e glórias eternas. Veio o primeiro, altivo e coberto de vaidade, trazendo consigo 50 flechas com pontas de ouro maciço, acreditando cegamente que a riqueza e a velocidade comprariam a vitória. Ele disparou todas, uma após a outra, rápido e violento como o vento leste, cortando o ar com fúria. Mas o pássaro não obedecia às leis da física. Ele desviava com magia, dobrando o espaço, rindo do ouro que caía inútil e torto no chão de terra. Veio então o segundo, um gigante de músculos tensos, carregando 20 pesadas lanças de ferro forjado no fogo da guerra. Ele usou toda a sua força bruta, lançou o metal com o peso do ódio, tentando perfurar o peito da besta com a lógica da matéria. Mas o pássaro era imaterial e difuso como a fumaça de um cachimbo. O ferro atravessava a sombra sem tocar em nada, provando dolorosamente que a força bruta não fere o que é feito de espírito. Veio por fim o terceiro, o Senhor do Caos, armado com pedras e tochas de fogo, fazendo um barulho ensurdecedor. Ele gritou pragas, bateu no peito, ameaçou os céus tentando impor o medo pelo grito. Mas o pássaro apenas olhou lá de cima, com seus olhos vermelhos e frios, absolutamente intocado, indiferente àquela demonstração ridícula e humana de poder. O caos reinava absoluto no pátio do palácio,
e o silêncio da derrota era mais alto que os gritos de guerra. Ficou provado ali, diante dos olhos de todos, que a força física não resolvia, que o desespero da mente não resolvia, que a raiva do ego não resolvia e que as armas dos homens eram apenas brinquedos quebrados diante dos mistérios insondáveis dos deuses. Foi então, quando a esperança já havia virado pó e o medo gelava a espinha de todos, que surgiu das sombras da mata a figura esguia, nobre e silenciosa de Otokan Soso, aquele predestinado que o tempo mais tarde coroaria como Oxóssi. Ele caminhava sem o peso inútil do metal, não trazia exércitos barulhentos atrás de si, nem vestia armaduras pesadas que blindam o corpo, mas aprisionam a alma. Ele trazia consigo apenas a sua pele nua banhada de ervas sagradas, o seu ofá esculpido em madeira viva, e em sua aljava, desafiando toda a lógica matemática da guerra humana, repousava apenas uma única flecha, uma haste solitária, carregada de mistério e destino. O povo, cego pelo medo e viciado na ilusão da quantidade, começou a murmurar com escárnio e profunda descrença. Um burburinho venenoso correu pela multidão. Como ele ousa afrontar tal monstro? Perguntavam-se. Se os grandes generais e magos falharam com tantas armas, com tanto ouro e tanta fúria, o que esse caçador solitário e descalço fará com apenas uma chance, com apenas um disparo? Eles olhavam para a falta de recursos, sem saber que estavam diante da plenitude da essência. Mas Oxóssi não respondeu ao ruído do mundo. Ele não gastou uma única palavra preciosa para se justificar aos homens. Ele caminhou até o centro do pátio com a leveza de um felino que não toca o chão. E para o espanto absoluto de todos, ele não levantou o arco imediatamente para atacar. Ele dobrou os joelhos e tocou a testa na terra. Ele se ajoelhou não em sinal de derrota ou submissão ao mal, mas em sinal de profundo respeito às forças invisíveis que regem o mistério, diferente dos outros que foram movidos pela vaidade ferida e pelo desejo de matar. Oxóssi não tentou vencer o pássaro com a vibração baixa e densa do ódio. Ele fez o movimento contrário, o movimento sagrado da união. Ele entrou em sintonia fina e absoluta com a natureza ao redor. Ele respirou o mesmo ar que o pássaro respirava. Ele sentiu na própria pele o vento que sustentava as asas daquela fera. Ele silenciou o próprio coração, parou o fluxo do próprio sangue, aquietou cada pensamento humano e ruidoso, até ser capaz de ouvir, lá no alto, o compasso do batimento cardíaco da ave feiticeira. Ele deixou de ser o caçador separado para se tornar um com a caça, entendendo visceralmente que não se destrói a sombra lutando cegamente contra ela, mas compreendendo a sua origem, o seu ritmo e o seu segredo. Diz a lenda ancestral, e cantam os atabaques sagrados em louvor, que Oxóssi não levantou seu arco movido pelo desejo mundano de matar. Ele atirou para cumprir e honrar um destino cósmico que estava escrito nas estrelas antes mesmo dele nascer. Ele esperou com a paciência imperturbável e geológica de uma montanha. Ele esperou o vento cessar completamente. Esperou a respiração do mundo entrar em pausa.
esperou o exato e fatal milésimo de segundo em que o pássaro abriu o peito escuro e vulnerável para cantar a maldição sobre o reino, expondo por um breve instante o ritmo de seu coração. Foi nesse intervalo sagrado, entre o inspirar e o expirar do universo, que Oxóssi pronunciou um encanto secreto, um ofó, um rezo sussurrado tão baixo e profundo que apenas as raízes das árvores e os espíritos antigos da mata ouviram. Naquele instante suspenso, a cronologia humana se dissolveu e o tempo linear parou. O presente vibrante, o passado ancestral e o futuro em potencial se alinharam perfeitamente em uma única linha de força, convergindo toda a história e toda a esperança do universo na ponta afiada e metálica daquela única flecha. Quando seus dedos calejados finalmente soltaram a corda tesa, não houve estalo de violência nem som de guerra, houve apenas o zunido perfeito, sibilante e musical da precisão divina cortando o ar como um raio de luz. A flecha subiu desafiando a gravidade, guiada não pela visão dos olhos físicos, mas pela visão onisciente da alma. E dizem os antigos sábios, os velhos babalaôs que guardam o segredo da existência, que a flecha de Oxóssi é tão mágica e transcende tanto as leis da matéria, que ele matou o pássaro hoje com a flecha que atirou ontem. Ou talvez ele tenha atirado hoje com sua fé inabalável e absoluta para matar a fome que só viria amanhã, provando para toda a eternidade que para quem tem foco e conexão com o sagrado, o tempo não é uma barreira. O tempo é apenas o caminho por onde a flecha viaja. O pássaro caiu, pesado e mudo, silenciado para sempre o canto da morte. A sombra densa que cobria o mundo se dissipou como neblina ao sol da manhã. A chuva abençoada voltou a cair sobre o solo ressequido, lavando as dores antigas, e a terra, grata e úmida, voltou a dar seus frutos sagrados em abundância. Oxóssi provou ali para o céu e para a terra que jamais será a quantidade excessiva de flechas ou a força bruta que garante a vitória, mas sim a clareza cristalina e a conexão espiritual de quem atira. Naquele dia sagrado, ele se consagrou como Rei soberano de Quetu, o Senhor absoluto da fartura, aquele orixá generoso e atento que nunca, jamais, deixa faltar nada para quem tem a sabedoria madura de esperar e a coragem inabalável de confiar.